Vamos seguindo aqui com o nosso BG, porque um indígena paraguaio de 19 anos, que estava desaparecido há quase 2 meses, ele foi resgatado após ser encontrado desorientado em uma área de mata em Novo Horizonte. Ele está em Rio Preto, onde está recebendo ajuda agora neste momento. O Kleber Luiz está acompanhando o caso de perto também. Kleber, que está conosco aqui no nosso plantão de Natal. Kleber, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Conta pra gente melhor essa história, uma história curiosa, inusitada também, porque hoje pela manhã, quando nós ficamos sabendo, nós nos perguntamos como que ele chegou até o Brasil. Ele tem algum problema, algum distúrbio, algum problema neurológico, psiquiátrico também? Conta pra gente, Kleber. Pois é, Josi, bom dia para você, para todo mundo acompanhando o Balanço Geral. Essa é a dúvida, inclusive, de todo mundo, né? Um dos problemas, uma das dificuldades é justamente a comunicação com o Liberato, de 19 anos, né? Porque ele fala apenas Guarani, que é a língua nativa de lá, e pouca gente, né, aqui no Brasil fala esse idioma, entende, pelo menos aqui na nossa região, mas o pouco que deu para se comunicar com ele, ele disse aqui para os servidores, né, que ele veio a pé, mas o que é pouco provável, porque da aldeia indígena onde ele vive, lá no Paraguai, até aqui dá pouco mais de 1.100 quilômetros, mas ele está desaparecido há 2 meses. Agora a gente vai ter mais detalhes, inclusive, a respeito disso com a secretária Sandra Reis, secretária de Assistência Social aqui de Rio Preto, que vai explicar sobre esse trabalho, porque ele estava numa área de mata em Novo Horizonte, desorientado, foi resgatado pela Polícia Ambiental. Pela estrutura que existe aqui em Rio Preto, ele foi trazido para cá. E como está sendo feito esse trabalho agora, secretária? Bom dia, Josi. Bom, na verdade é uma oportunidade para nós, essa é a importância das políticas públicas, né, do Centro Pop como centro de referência, todos os nossos aparelhos de acolhimento que acontece, como aqui a Casa do Caminho, porque quando trouxeram já sabiam da nossa estrutura, do quanto nós temos possibilidade das interlocuções com as políticas públicas em geral, passou pela saúde, toda a questão da documentação, mas mesmo assim era uma incógnita para nós, por conta da falta de dificuldade de comunicação. E depois que tivemos ali a oportunidade da rede social, onde a mãe havia se colocado à procura dele, ficou mais fácil o contato, porque aí obtivemos um WhatsApp e fizemos uma videoconferência, foi feito aqui no local pelos nossos técnicos. E aí o vínculo dele também conosco ficou melhor, porque ele teve algumas fugas desde quinta-feira, quinta passada, quando ele estava aqui com a gente. Teve algumas fugas porque existia toda essa insegurança da parte dele, né? E aí, a partir desse momento, aconteceu aí o vínculo e ele se colocou, entendeu que nós faríamos com ele aí esse retorno, que acontecerá na próxima sexta-feira. Certo. Antes da gente conversar um pouco mais com a secretária, a gente está vendo aí, né, o Liberato, a gente percebe aí, inclusive, né, ele um semblante um pouco assustado. Como eu disse, há uma dificuldade, Josi, em comunicação por conta até mesmo do idioma, né? Nós temos aqui algumas pessoas que a gente conhece que são lá do Paraguai e que inclusive se colocaram à disposição para falar com a gente. Estou até com o meu telefone na mão aqui, porque esse nosso contato está acabando de falar comigo. Vou ver se a gente consegue inclusive fazer uma videochamada, uma videoconferência, se for o caso a gente até retorna depois, para tentar falar com o Liberato, mas por enquanto a gente não conseguiu falar por essa dificuldade, foi até uma dificuldade encontrada pelos servidores, conseguiram falar com alguns familiares. Sim. Alguns entendem um pouquinho o português, e aí deu para tirar algumas informações básicas. O que se sabe até agora sobre o Liberato, secretária? Então, na verdade, ele veio de uma tribo do Paraguai. Seguiríamos com ele até Ponta Porã. Com o apoio do Dr. Evandro Pelarim, conseguimos também o apoio da Polícia Federal ali no local, que acompanhará até a família, né, até a tribo dele, para que ele seja realmente acolhido novamente depois desse tempo todo fora. Mas o que nós temos de informação sobre ele é que são pessoas muito simples, é realmente uma tribo, eles têm o idioma realmente o Guarani, e nós entendemos que foi um achado encontrar essa reportagem na internet, é uma história de novela mesmo, né? E conseguimos alcançar a família aí tão rapidamente. E agora trabalharmos para o retorno dele com a nossa abordagem, que é uma equipe também muito disposta a realizar. Então nós conseguimos fazer em tempo, como diz o doutor Evandro, foi em tempo recorde aí,
e acolher e já resolver, solucionar, repatriar, vamos dizer assim. O boletim de ocorrência de desaparecimento do Liberato foi registrado pela família dele em Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade que fica bem na fronteira com o Brasil, ainda assim é distante da comunidade indígena na qual ele vive, cerca de 200, 300 quilômetros de distância. No boletim de ocorrência, a família até falava sobre alguns transtornos mentais. Isso foi confirmado? Já se sabe qual que é o problema, se ele faz algum tratamento? Então, não houve tempo para aprofundar nisso, né? Como a gente tem o aspecto ambiental mesmo, do local que ele vivia, da tribo, não dá para saber, não tem a comunicação muito exata, assim, até com ele, então não dá para você ter dados suficientes para saber dessa questão dos transtornos mentais. Mas pela própria situação dele de fugas, né, de insegurança, de demonstrar todo assim, estar arredio, para além de estar arredio, eu acredito também que tenha algo envolvido, como já foi relatado aí pela própria família, né? Certo, muito obrigado então, secretária. Josi, como eu disse para você, a gente está até em contato, né, com os contatos que a gente tem lá no Paraguai. Enquanto eu estava aqui ao vivo, ele acabou de mandar mensagem que está chegando em casa e que faria uma ligação, uma videochamada para a gente tentar fazer algum contato aqui, conversar mesmo com o Liberato. Isso vai ser importante até mesmo para ajudar, né, o pessoal aqui do albergue onde ele está, para que eles tenham mais algumas informações, até mesmo nesse retorno. Tem um boletim de ocorrência, só a gente não vai dar detalhes, Josi, mas só por curiosidade para mostrar aqui, inclusive, que tem a foto aqui dele, que foi encontrado, né, que foi a família que registrou lá no Paraguai. Foi a documentação levantada aqui pelos servidores, pelos funcionários, tanto do albergue quanto da Secretaria de Assistência Social aqui de Rio Preto. Então aqui foi o registro feito na Polícia Paraguaia, lá em Pedro Juan Cabaleiro, foi o registro desse boletim de ocorrência, né, e tudo isso fruto, claro, fruto desse trabalho todo que foi feito aqui, porque inicialmente tinha o Liberato, mas ninguém sabia de onde ele era, como ele veio parar aqui, e aí foi uma busca, mas felizmente conseguiram encontrar, graças a esse trabalho, a esse empenho, a família também de lá procurando, desesperada com postagens na internet, e agora não vai dar tempo de passar o Natal com a família, mas pelo menos o Ano Novo ele já estará lá com os familiares dele, né, e todo mundo mais tranquilo, mais feliz, porque realmente já 2 meses sem respostas, todo mundo lá já estava, inclusive, pensando até o pior a respeito disso, né, Josi? Volto com você aí. Kleber, eu quero que você faça uma pergunta para a secretária, para a Sandra, aproveitando que ela está conosco, agradecendo também. Depois você deseja um Feliz Natal para ela. A gente nota que ele está assustado. Até agora há pouco na imagem, ele sorriu, ele riu. Ele está tentando também entender o que está acontecendo, porque ele não fala a nossa língua. Nós também queremos saber como que ele veio parar aqui até o Brasil, se realmente tem algum problema de saúde, se alguém o trouxe, se ele se perdeu, se ele foi pegando carona. Entendemos, ele está assustado, está apavorado, está num local onde ele não conhece. É tudo novo, diferente. Pergunta para a secretária, Kleber, como será essa volta dele para a família, já que a secretaria entrou em contato com a família, fez essa ponte, ele será acompanhado também. Como você disse, para a família foi uma tranquilidade, ainda mais agora nesse período do ano, nesse período de festas também. A gente não sabe se eles comemoram também o Natal, o Ano Novo, mas o fato é que há 2 meses ninguém tinha uma notícia desse jovem. Como será essa volta dele para casa? Ele será acompanhado? A família também ficou feliz? Explica melhor para a gente. Secretária, respondendo uma pergunta da Josi lá do estúdio, inclusive mandando um abraço para a senhora, desejando Feliz Natal, a respeito dessa volta, né? A senhora disse que ele parte na sexta-feira. Eu queria mais detalhes a respeito de se ele será acompanhado, por quem, quantas pessoas. A senhora chegou a citar aí a respeito de fugas durante essa semana, então para não correr o risco também de que ele se perca no caminho de volta, né? Sim, nós tivemos aí todo um trabalho agora de aproximação desse rapaz da nossa abordagem para criar o vínculo com ele. Já passou por aqui hoje, já iniciou esse processo de vínculo. Ele estará com certeza com os contatos da família, se houver necessidade, mas ele não se demonstra agressivo, ele já entendeu que realmente agora é esse o caminho, e a abordagem social, ele tem todo o preparo para isso, porque ele já realiza isso com as pessoas em situação de rua, nas situações relacionadas a conselho tutelar. Então nós já temos uma equipe preparada, já nos preparamos
né, nessa equipe com um olhar multidisciplinar mesmo para esse processo. Então, o menino que vai acompanhá-lo está bem preparado. É uma equipe nossa de ações especiais, né, que é contratada ali pela prefeitura, uma instituição parceira, muito disposta e que capacita e que nos dá essa segurança. Então, realmente já foi feito esse vínculo, já fizemos toda a preparação para que na sexta-feira ele siga um caminho ali com segurança. Quantos dias de viagem até lá? Então, na verdade, a gente acredita ali que 2 dias, porque tem toda a viagem para ir, pode ser que eles parem para descansar. A ideia é tentar ir bater direto, fazer um kit de viagem para que eles sigam direto, para não ter esse risco mesmo de parar nos lugares. Então, a orientação é que siga direto. Pode ser que chegue já de madrugada lá com a Polícia Federal e tudo mais, mas a ideia é sair bem cedinho. Acompanhado, então, pela Polícia Federal? É, acompanhado pela Polícia Federal, que vai estar dando apoio no caminho. Ela só não conseguiu nos levar, né? Fazer esse acompanhamento. Uma espécie de uma escolta. Mais uma escolta, a gente não conseguiu isso, mas já se colocaram à disposição lá em Ponta Porã e faremos todo o trâmite. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Secretária, só para lembrar que inclusive o Liberato chegou aqui, estava com febre, né? Provavelmente ficou algum tempo aí sem comer, então precisou aí de alimentação, todo esse cuidado, mas agora já está bem, pronto para voltar para casa. Josi, volto com você aí. Obrigada, Kleber. É um caso realmente de novela que nós queremos aí entender o que motivou ele a ter vindo aqui para o Brasil. Obrigada, Kleber. Obrigada, secretária também. Obrigada pelas informações.